Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu convido a você que, antes de iniciarmos este estudo, nos ajoelhemos para uma palavra de oração. Pai bendito, Pai amado, te agradecemos por podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra e peço, Senhor, as Tuas bênçãos sobre nós, sobre aqueles que estão assistindo mais esse vídeo de estudo da Tua Palavra. Nos ajude a compreender esse importante assunto que vamos estudar. Ilumine a mente, Senhor, dos nossos telespectadores. São bênçãos que te suplicamos em nome de seu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. O vídeo de hoje tem como tema de estudo o assunto do sábado, assim como os vídeos anteriores. E este estudo, o estudo 95, tem como título Razões para guardar o sábado, para a guarda do sábado. Vamos ver então, segundo as Escrituras, quais são as razões para guardarmos o sábado. A pergunta número 1 de nosso estudo é a seguinte: qual é um grande característico por meio do qual se distingue o verdadeiro dos falsos deuses? Vamos ver então. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10, 11 a 12. Então, segundo esses versos de Jeremias 10, 11 a 12, o que distingue o Deus verdadeiro dos falsos é o poder criador. O Deus verdadeiro é o Deus criador e os deuses falsos não fizeram os céus, nem a terra, nem nada que existe aqui. Pergunta 2. Quando São Paulo quis anunciar o verdadeiro Deus aos idólatras atenienses, como descreveu ele? Vamos ver como Paulo descreveu o Deus verdadeiro. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 23 e 24. Olha que interessante, né? Então, segundo Paulo, este Deus, o Deus verdadeiro, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Esse é o nosso Deus, o Deus criador, diferentemente dos deuses falsos que não fizeram nada. E esse Deus também, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Os ídolos das nações, os deuses das nações, eles habitam em seus mais variados templos. O Deus verdadeiro não é? Vamos para a pergunta 3. Que disseram os apóstolos aos idólatras em Listra? Vamos ver a resposta. Nós vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, melhor dizendo, ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Atos 14, 15. Ver também Apocalipse 10, 6, 14, 6 e 7. Então, mais uma vez, vemos aqui que o Deus verdadeiro ele é identificado por essa característica que é a única dele. Ele é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Pergunta 4. Que razão é apresentada no quarto mandamento para a santificação do sábado? Então, agora aqui nós vamos ver a importância dessas 3 primeiras perguntas para essa 4ª pergunta, que vamos ver a resposta agora em Êxodo 20, verso 11. Diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. O sábado é o grande memorial da criação e do poder criador de Deus. Um constante rememorado Deus vivo e verdadeiro. O propósito divino em fazer o sábado e em ordenar que seja santificado
é que o homem nunca o esqueça, o Criador de todas as coisas. Então, olha, meus amados, que interessante, né? A razão para guardarmos o sábado a razão para santificarmos esse dia é porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Vamos ver a continuação dessa nota. Sendo o sábado original uma perpétua memória de Deus e convidando o Criador ao homem para imitar a Deus na observância do mesmo, não pode um homem observar o sábado original e esquecer-se de Deus. Professor E. W. Thomas, M.A. em Herald of Gospel Liberty, em 19 de junho de 1890. Ao lembrar-se de que 2/3 dos habitantes do mundo são hoje idólatras e que desde a queda a idolatria com seu séquito de males associados e resultantes tem sempre sido um pecado dominante, e pensarmos, então, em que a observância do sábado, conforme foi ordenada por Deus, teria evitado tudo isso, podemos melhor apreciar o valor da instituição do sábado e a importância de observá-lo. Então está aí, né? Realmente a observância do sábado é uma vacina contra a idolatria, mas percebemos que o sábado ele tem sido desprezado pela maioria esmagadora dos habitantes deste mundo. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 5. Que diz Deus será o sábado para os que o santificarem? Vamos ver a resposta. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, versículo 20. Então nós vemos aqui o quê? Nós vemos aqui que o sábado ele é um sinal para aqueles que o santificam, de que é Deus que santifica o seu povo, né? Aqueles que observam o sábado demonstram isso, porque Deus ele santificou esse dia. Então, se nós o observamos, se nós o santificamos também, isso é um sinal de que somos o povo de Deus e respeitamos tudo aquilo que ele santifica, como ele fez com o sábado, né? Pergunta 6. Quão importante é que conheçamos a Deus? Vamos ver a resposta. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Então, olha quão importante é conhecer a Deus. É questão de vida eterna conhecer o Deus verdadeiro. Jesus demonstrou aqui neste texto, nesse versículo, que o Deus verdadeiro é o Pai. Ele disse isso em uma oração ao Pai. Que a vida eterna é esta, né? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, falando com relação ao Pai, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então é muito importante que nós conheçamos a Deus. É questão de vida eterna. Vamos para a pergunta 7ª. Existe qualquer perigo de os escolhidos de Deus o esquecerem? Vamos ver o que a Bíblia diz. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno. Deuteronômio 8, verso 11. Então, esse texto aqui, ele mostra que os escolhidos, naquela ocasião, né, o povo de Israel, que foi tirado do Egito com mão forte, com o braço estendido, com muitos sinais e milagres, ele foi advertido para que não se esquecessem de Deus, para que não se voltassem para os falsos ídolos. Então é possível que os escolhidos se esqueçam, né, do Deus verdadeiro. Vamos para a pergunta 8. Que outra razão é apresentada para a guarda do sábado? Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Êxodo 31, versículo 13. Santificar significa tornar santo, ou separar para uso santo. A santificação, ou a transformação de seres pecadores em santos, só pode ser operada pelo divino poder criador por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 1,30 é-nos dito que Cristo para nós foi feito santificação, e em Efésios 2,10 acha-se declarado que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
O sábado, portanto, é um sinal da santificação e, assim, do que Cristo é para o crente, porque é um memorial do divino poder criador manifestado na obra da regeneração. É o sinal do poder de Deus, portanto, tanto na criação como na redenção. Para o crente, é a prova ou sinal de que conhece o verdadeiro Deus, que por meio de Cristo criou todas as coisas e que por Cristo redime o pecador e torna-o são. Então está aí as razões, para nós observarmos o sábado. É realmente muito claro. Vamos seguir adiante. Pergunta 9. Que razão especial possuíam os israelitas para guardar o sábado? Vamos ver. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deuteronômio 5, verso 15. Em seu cativeiro, os israelitas haviam até certo ponto perdido o conhecimento de Deus e se apartado de seus preceitos. O sábado chegou a ser por eles grandemente desprezado, e em consequência da opressão dos faraós, especialmente do faraó do Êxodo, como testificam as rigorosas exações sobre eles exercidas por esse último rei por intermédio de seus feitores, a observância do sábado foi tornada aparentemente impossível. Vê Êxodo 5, 1 a 19. O ponto especial, tanto de reforma como de conflito imediatamente anterior a seu libertamento do cativeiro, foi sobre a observância do sábado. Moisés e Arão haviam-lhes mostrado que a obediência a Deus era a primeira condição de libertamento. Vamos ver a continuação dessa nota. Seus esforços para restaurar a observância do sábado entre os israelitas haviam chegado ao conhecimento do faraó. Daí sua acusação contra eles. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide às vossas cargas. Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Êxodo 5, 4 e 5. O libertamento dessa opressão era, em verdade, portanto, uma razão adicional e especial para a observância do sábado. Mas o Egito e o cativeiro egípcio simplesmente representam o pecado e a escravidão do pecado. Vê Apocalipse 11, 8 e Oséias 11, 1, e São Mateus 2, 15 e Zacarias 10, 10. Cada um, pois, que foi libertado do pecado, tem para a observância do sábado a mesma razão que tinham os israelitas libertos do cativeiro egípcio. Então, meus amados, se nós cremos que Deus nos libertou do pecado, precisamos nos lembrar de observar o sábado, porque ele é um sinal, assim como foi para os israelitas, da libertação do cativeiro egípcio. Para nós deve ser também uma lembrança da libertação do cativeiro e do pecado. E porque justamente quando Cristo nos redimiu na cruz do Calvário, ele descansou também no sábado, ele observou o sábado. Ele descansou na sepultura durante todo o dia de sábado. Pergunta 10. Qual diz o salmista haver sido a razão porque Deus tirou o seu povo do Egito e pô-lo em Canaã? Vamos ver. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmo 105, 43 a 45. Seu libertamento do cativeiro do Egito era uma razão para a guarda não somente do quarto mandamento, mas de todo o preceito da lei de Deus. Isto está indicado no prefácio e preâmbulo da lei dada no Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, etc. Êxodo 20, 2 e 3. Vê também Levítico 19, 35 a 37, Deuteronômio 10, 19, 15, 12 a 15 e 24, 17 a 18. Semelhantemente, cada um que, por meio de Cristo, foi libertado da servidão do pecado, Deus convida a obediência, não somente no tocante à guarda do sábado, mas a todo o preceito de sua santa lei. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum ou qualquer mal. Isaías 56, versículo 2.
Então, fica aí claro para a gente, né, que realmente se nós reconhecemos que Deus ele nos libertou de todo pecado, precisamos observar esse dia e também todos os demais mandamentos, né, da lei de Deus. Pergunta 11. Qual o significado do termo sábado? Vamos ver o que significa essa palavra, esse termo, né, sábado. Resposta: repouso. Anteriormente à queda, era o divino propósito que o tempo do homem fosse ocupado com trabalho agradável e revigorante, e não cansativo. Gênesis 2,15. O trabalho cansativo e exaustivo veio em consequência do pecado. Gênesis 3:17-19. Se bem que sob a vigência do pecado, o sábado, portanto, proporcione repouso físico tanto ao homem como aos animais de carga, Êxodo 23:12, de maneira não originalmente intencionada, o descanso físico não era seu desígnio ou propósito original ou primário. Foi ordenada a cessação dos trabalhos comuns da semana, não porque em si mesmos estes sejam incorretos ou pecaminosos, mas para que o homem pudesse ter um tempo determinado e um período que se repetisse com frequência para a contemplação do Criador e de suas obras. Sob o Evangelho, o sábado é um sinal de repouso espiritual e de libertamento do pecado. Assim lemos, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus 4, versículo 10. Pergunta 12. Que concede esse repouso do pecado? Vamos ver o que concede. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. São Mateus 11, 28 e 29. O sábado é, pois, um sinal do repouso da alma, concedido por Cristo ao cansado e oprimido pelo pecado. Por isso que muitas pessoas estão vergadas sobre o peso do pecado, sobre as mazelas do pecado aí nesse mundo, porque eles não estão observando o sábado, eles não estão descansando nesse dia, tanto fisicamente quanto espiritualmente, descansando naquele que os redimiu de todo pecado. Vamos para a pergunta 13. Era o sábado designado a ser um dia de adoração pública? Então vamos ver se ele era um dia de adoração pública. Ele foi designado para isso. 6 dias se fará obra, ou obra se fará, mas ao 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Levítico 23, verso 3. Uma convocação é uma reunião de pessoas. Então fica claro aí para nós que ele era realmente sim um dia de culto público, de santa convocação, né? Pergunta 14. Ensina o Novo Testamento esse mesmo dever? Vamos ver o que o Novo Testamento ensina. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 24 e 25. Aqui uma referência ao dia da volta de Cristo, né? Quanto mais nós vemos que esse dia se aproxima, mais devemos nos congregar. E o sábado é o dia indicado nas Escrituras para isso, como vimos no texto anterior de Levítico 23, verso 3, que é um dia de santa convocação, né? Pergunta 15 e penúltima deste nosso estudo 95, razões para guardar o sábado. Que diz Malaquias dos que temem ao Senhor? Vamos ver o que Malaquias diz a respeito daqueles que temem ao Senhor. Então aqueles que temem ao Senhor foram cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Malaquias 3, 16 e 17. Nós vemos aqui então que Malaquias diz que para os que temem ao Senhor existe um memorial escrito no céu. Tudo está sendo registrado.
tudo está sendo anotado. E eles serão recompensados, eles serão preservados como um tesouro particular do Senhor. E última pergunta, pergunta 16, será o sábado observado como dia de adoração na nova terra? Vamos ver a resposta. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 22 e 23. Então, dessa forma, nós vemos aqui que nos novos céus e na nova terra, o sábado continuará sendo um dia de santa convocação. Você já observa esse dia? Que Deus o conserve e o ajude a aperfeiçoar ainda mais a sua santificação e observância desse dia. Você não o observa, você o despreza, você acredita que é outro dia que deve ser santificado. Se volte para a verdade, para o verdadeiro dia de observância, o Santo Sábado. Guarde esse dia, juntamente com todos os demais preceitos da lei de Deus. E certamente o seu nome será registrado no memorial de Deus. E você será recompensado. Você será preservado como um tesouro peculiar, para que naquele grande dia, quando na nova terra, nos novos céus, estivermos gozando dos prazeres eternos, possamos continuar também observando esse dia nas santas convocações que haverão em adoração ao Pai e ao Filho. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, se Deus quiser. Tchau.